Então, fala galera, hoje a gente vem com mais uma proposta, dando sequência ao vídeo que nós mandamos aí sobre educação financeira, o início com simplicidade. Aí eu quero trazer aqui um conhecimento meu, não estou pegando essa vivência de alguém, eu estou trazendo aquilo que eu passei, por onde eu passei, que eu acredito que é assim que eu posso, dessa forma que eu posso estar agregando com mais simplicidade e dentro daquilo que de fato aconteceu. Então, buscando uma complementação do primeiro vídeo, e atendendo inclusive alguns coleguinhas que já deram um likezinho aí pra gente, perguntando sobre educação financeira, como que eu comecei, já solicitaram um pouquinho também de como que eu comecei, o valor que eu comecei, que época que eu comecei. Aí então quero dar uma complementada, porque quando eu comecei a fazer a aplicação, a escolher as ações dos fundos imobiliários, eu fui buscando alguns colegas que estavam dando a contribuição, não só para mim, mas para todas as outras pessoas aí no mundo virtual. E eu pude perceber que quando eu peguei meu dinheiro para poder adentrar, para começar, o meu pensamento na hora era não perder a minha grana, né? De repente, ainda não tinha certeza se realmente era cassino, ainda tinha essas falas na internet, no mundo virtual, mas algumas pessoas, alguns youtubers, eles mostravam isso para mim, que eu podia entrar, que não tinha nada a ver. Então, o que eu fiz? Mas mesmo assim eu fiquei preocupado. Eu falei assim, poxa, eu vou pegar então uma grana, eu vou colocar ali e vou colocar de tal forma que eu não consiga, que eu talvez não perca o meu dinheiro. Então, nesse exato momento aí, eu pensei em diversificar. E é onde eu posso chamar de erro e acerto ao mesmo tempo. Porque quando eu pensei em diversificar, eu fui escolhendo uma empresa de energia, uma empresa bancária, né, uma ação, né? Quando eu falo empresa, o meu entendimento é cada ação, cada papel para mim é como se fosse uma empresa mesmo, é assim que eu encaro, pela metodologia que eu estabeleci, que é ser um buy and hold, que é entrar no papel e vender por alguma situação que eu veja que pode acontecer, mas caso não mude nada da minha estratégia, não vou vender, não é minha intenção. Então por isso que eu falo empresa. E aí eu fui comprando alguns papéis, algumas ações, né, dentro dessa característica de utilidade pública, no intuito de saber que, poxa, eu não vou para a empresa que já deu prejuízo no momento, uma empresa que não seja de utilidade pública, porque eu quero colocar minha grana ali, quero ter seguridade dela, quero fazer uma renda passiva. Mas aí eu fui comprando várias empresas, tipo de energia elétrica, tipo bancária, saneamento, empresas que eram do agronegócio, que é um segmento que eu acho que é muito importante para o nosso país. Nosso Brasil ele tem uma força muito grande nessa área. Quando eu entrei pensando na diversificação e não perder o meu dinheiro. Porém, eu estava começando. E aí, eu pude perceber com o tempo que eu estava começando, mas qual era a minha ideia? A minha ideia era aumentar o meu patrimônio, né? Era fazer com que essa grana eu conseguisse fazer uma renda passiva dela para mim. Então, no momento, eu teria que ser de repente um pouquinho mais arriscado. Mas naquele momento que eu comecei, a minha preocupação era não perder o dinheiro. Então, por isso que eu falo que foi um erro e ao mesmo tempo foi um acerto. Porque com o tempo eu pude perceber que aquele pacote de ações de empresas que eu fui comprando, eu fui analisando elas com o tempo e eu fui percebendo que eu poderia enxugar um pouquinho mais o quantitativo. Fui percebendo que quando eu compro mais ações e elas me pagam dividendos, era pelo quantitativo de ações. E aí, como eu já estava fazendo essa lapidação da melhor empresa, das melhores empresas, das empresas de utilidade, eu fui percebendo que eu estava comprando muitos papéis e se eu concentrasse um pouquinho mais em alguns, talvez eu fazia o meu rendimento ficar um pouquinho melhor. Eu tinha que ter essa sustentação. Então eu comecei a clicar uma parte minha, falei assim, se eu perder a grana, pelo menos eu estou com essa estratégia. Aí eu comecei a enxugar as minhas empresas, as minhas ações. E concomitante a isso, eu fui também conhecendo o mundo dos fundos imobiliários. No mundo dos fundos imobiliários eu tive que também fazer a mesma coisa. Eu comprei aí fui comprando um monte de fundo imobiliário, também buscando essa diversificação, shopping, lajes corporativa, fui buscando essa diversificação. Só que ao mesmo tempo fui aprendendo outros setores. Por exemplo, os setores de créditos recebíveis, que eu poderia estar entrando nesses fundos e ao mesmo tempo como se eu estivesse na renda fixa, atrelado a IPCA, atrelado a IGPM, atrelado a CDI,
eu fui percebendo que eu tinha também essa diversificação entre os créditos de fundos recebíveis, entre os fundos recebíveis. E como a gente começou a viver em um determinado momento esse boom simplesmente, né, da inflação, e aí em alguns fundos eles estão bastante atrelados nesses indexadores inflacionários. E a gente pode perceber que no mercado, o mercado nosso, como ele é tão volátil, esses fundos que estavam atrelados à inflação, eles estão crescendo também. E com isso o rendimento, obviamente, ele também crescia. Infelizmente, se você olhar para o outro lado, a pessoa que está lá se atrelando ao fundo, está pegando esse crédito lá, ela tem que ter dinheiro para isso. É uma preocupação. Então, por isso que quanto maior o risco, maior o retorno. E aí eu falei assim, pô, e por que não entrar nesse meio e começar a aprender um pouquinho disso aí? Aí eu comecei a comprar uns fundos, eu comecei a perceber que eu comecei a ter um retorno maior do que a diversificação que eu estava fazendo nas corporativas, em shoppings, em outros setores de fundos imobiliários. E aí eu pude perceber que acendeu um pouquinho a luz daquilo que eu estava querendo. Eu precisava aumentar meu patrimônio. Se eu me arriscasse, eu tinha um retorno maior. E eu pude perceber também que ao longo desse tempo, em meio à Covid, em meio a essa crise hídrica, em meio à instabilidade econômica do nosso país, em meio a todas as situações, aqueles fundos que eu estava comprando, eu estava recebendo ali todo mês, e era um ou outro que dava assim um probleminha, mas mesmo assim continuava. Por exemplo, dou um exemplo aí do MXRF11, que a bolsa mexeu bastante por causa de um momento que aconteceu. Eu também estava atrelado no HCTR, teve um momento aí por causa do circuito de compra, aí ele deu uma subida, deu uma queda, começou a cair, e eu, mesmo assim eu continuei no papel, e eu pude perceber que eu estava ganhando um rendimento, e aquela ideia interessante de estar acima da inflação no país estava muito interessante para mim. E hoje é o que eu vejo, que o meu dinheiro ele rende, mesmo todos esses problemas, ele está rendendo acima da inflação, está indo com toda essa loucura que é o nosso país, eu consigo fazer um rendimento legal na minha carteira. Então é aí que eu digo que foi a questão do erro e acerto ao mesmo tempo. Eu errei querendo diversificar logo no início, mas aí essa atitude de ter comprado vários fundos, várias ações, me fizeram estudar cada um deles, me fizeram perceber que eu poderia ser um pouco mais arriscado, porque a minha estratégia era o acúmulo de patrimônio para chegar num objetivo lá na frente e de repente eu viver só dessa renda passiva. Então eu comecei a enxugar e pude estar analisando toda essa situação. Eu poderia ser mais arriscado e de repente eu consigo. Aí eu fui percebendo ao longo do tempo, à medida que eu fui diminuindo o quantitativo de ações, o quantitativo de fundos imobiliários, eu fui percebendo que eu conseguia aumentar minha renda passiva. E eu não consigo ter assim, eu consigo colocar a cabeça no meu travesseiro e ficar tranquilo, por mais que eu esteja em alguns fundos imobiliários arriscado, por exemplo. E por isso que eu acho que muitos youtubers, eles não recomendam, eles pedem às pessoas para que eles entendam que não é uma recomendação. Realmente a gente pode ouvir as pessoas, mas você mesmo tem que tomar a decisão com base na sua estratégia. E que aí eu agradeço muito a alguns influenciadores aí, como por exemplo o Baroni, o Kiko do Day News, né? O Baroni, se eu não me engano, ele é da Suno, o Lucas, esqueci agora o site dele, tem também o Neto Invest, por parte das ações, foram os caras que eu comecei a visualizar e que eu consegui entender que os caras, eles ajudam bastante com as informações que eles trazem pra gente. O AGF mais também, e eu aprendi bastante, não fiz curso nenhum, fui vendo os vídeos e fui percebendo o que eu podia fazer e como eu tinha que ser. Por isso que hoje eu tenho, logo no próximo vídeo, com certeza eu vou estar podendo falar um pouquinho mais da minha carteira, como está o meu preço médio sobre cada ativo que eu tenho, para vocês, à medida que vocês possam me dar um retornozinho aí de tudo que eu estou falando aqui. E esse vídeo que eu tenho feito e que vou fazer da agora para frente é no intuito de agregar essas informações para vocês. Eu não quero ganhar nada além disso, muito pelo contrário. Eu entendo que a educação financeira, ela tem que chegar na porta da casa de todo mundo, principalmente da classe baixa. E eu não quero um retorno que você deu por ter um like para eu receber um dinheiro, não. Eu quero essa sensação que me conforta. É que eu estar dentro da minha sala de aula dando para os alunos e o que eu vejo, o que eu sinto é que eu estou colaborando muito com meus alunos e mesmo assim recebendo uma grana.
E quando eu venho aqui falar um pouquinho de educação financeira e trazer essa experiência que eu estou tendo, não é uma recomendação, mas é uma coisa que eu estou fazendo e estou vendo retorno, e eu sinto que se eu levar isso de repente para alguém aí, quem sabe se alguém comece a perceber que um cara que não tem nada a ver, que está aqui do outro lado da câmera, trazendo uma informação muito importante para você, talvez não depender da previdência do nosso país, que infelizmente não ajuda muito, e você vai poder pegar essa grana e deixar para o teu filho, que deixa para o teu neto, e assim por diante, conforme a gente falou no primeiro vídeo. Então tá aqui um pouquinho da minha história. Vou encurtar com um agradecimento a todas as pessoas que eu citei aí, dos canais aí do Neto Invest, canal do Day News, do Kiko, o Barone na Suno e outros mais que entram na internet aí e levam essa informação para todo mundo, que é muito legal. Meu sincero agradecimento a todos eles. E esse vídeo vai para toda a galera que tá assistindo e tentando entender um pouquinho disso que eu estou colocando aí, tá bom? E é isso.